Fala aí, galera, tudo bom? E aí, vamos dar continuidade ao nosso projeto aqui em Construct 2, ao desenvolvimento do nosso jogo de plataforma Cave Survivor? Bom, eu já estou com o meu projeto aberto aqui, exatamente do ponto onde a gente parou no último vídeo. Quer dizer, o personagem ele já anda pelo nosso mundo aqui com uma certa desenvoltura, né? Já tem uma animação, ele já pula e já tem uma colisão satisfatória com as plataformas aqui, com os nossos blocos de colisão. Então, no vídeo de hoje, a gente vai fazer o personagem atirar, tá ok? E para fazer o personagem atirar, a primeira coisa que eu preciso é de um projétil, é de um tiro, alguma coisa para ele disparar. Então, eu vou com o botão direito aqui e vou inserir um novo objeto, que vai ser um sprite, e que eu vou chamar de tiro. Insert, vou clicar em qualquer lugar aqui, e está aqui a nossa tela de edição de imagem. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dimensionar esse tiro para ficar compatível com o nosso projeto. Então eu vou criar aqui um projétil de 8 pixels de largura e 3 pixels de altura, porque o nosso personagem ele é pequenininho, em um mundo razoavelmente grande, então o tiro dele tem que ser pequenininho também. Ok, criei aqui o meu projétil. Agora eu vou dar umas cores para ele. Vamos ver, eu vou botar um núcleo vermelho mais escuro. De repente umas bordas mais claras assim. Beleza? E tá de bom tamanho. Fazer muita firula não. A gente botar mais escurinho aqui no meio, pronto. E tá aí o nosso projétil. Vamos ver, a caixa de colisão dele é a caixa inteira, né, a Bouncing Box, e o ponto de origem dele é bem no centro do projétil. A princípio eu vou deixar essas configurações mesmo, estão satisfatórias para mim. Posso fechar aqui, está aqui o nosso projétil. Eu só vou observar aqui ó, a camada onde eu criei o projétil. Ele está na camada fundo, eu não quero ele na camada fundo, eu quero ele na camada principal. Então eu vou clicar aqui e vou mudar ele para a camada principal. Porque se eu deixasse na camada fundo, ele não ia aparecer. Tá ok? Vou colocar ele aqui no projeto, só para a gente ter uma visualização da F5 para renderizar. Tá aqui o nosso projétil, estático por enquanto, né? Ele não tem nenhum comportamento, ele não faz nada. Então vamos adicionar alguns comportamentos aqui para o nosso projétil. Com ele selecionado, eu venho aqui na aba, né, Behaviors, na nossa aba de propriedades do projétil. Venho em Behaviors, clico aqui e eu vou adicionar dois comportamentos para ele. Um vai ser esse aqui, ó, Destroy Outside Layout. Por quê? Porque ele vai ser criado pelo personagem quando eu pressionar a tecla de tiro. Antes disso, ele vai ficar aqui fora do layout. E eu não quero que ele fique aqui consumindo minha memória. Então, quando eu iniciar o jogo, ele vai perceber, né, vai analisar que o nosso projétil está fora do layout e já vai destruí-lo. Então, vai eliminando ele da memória. Tá ok? E outro comportamento, outro behavior que eu tenho que ter no nosso tiro, naturalmente, é o comportamento de bala, o comportamento de projétil. Tá ok? Então, vou adicionar aqui comportamento de projétil e ele já traz aqui para a gente uma série de configurações. Se eu renderizar o jogo aqui para vocês verem como ele se comporta, só de ser criado, ele já age como um projétil, né? Já tem uma velocidade de deslocamento pela tela, coisa e tal. Eu só achei ele um pouco lento, então eu venho aqui na propriedade Speed do nosso comportamento Bullet, e eu vou aumentar isso aqui para 600. Tá ok? Então se eu renderizar, a gente já vai ver que ele ficou bem mais rápido, já está mais satisfatório. Legal? Então, nosso bullet já está criado, eu vou deixar ele aqui fora. E eu vou programar o jogo agora para que o nosso personagem crie o seu projétil quando a gente pressionar a tecla que eu vou escolher para atirar aqui. Então eu venho aqui nas configurações de controle, porque vai ser um controle que vai, um comando de teclado que eu vou disparar essa ação. E para manter isso aqui organizado, deixa eu passar aqui uma dica para vocês, coisa rápida.
eu vou clicar com o botão direito aqui e adicionar um comentário. Essa segunda opção aqui, ó, Add Comment. Vou dizer aqui, ó, movimentos do player. Eu vou arrastar esse comentário aqui para cima, para a gente saber do que se trata esse bloco aqui de ações e comportamentos aqui. E agora eu vou adicionar um outro comentário que eu vou chamar de tiro. E qual vai ser a ideia aqui da programação do meu tiro? Eu vou escolher a tecla Z. Quando eu apertar a tecla Z, eu quero que o personagem crie um objeto tiro. Simples assim. Então vem aqui em adicionar um evento. O evento vai ser uma entrada de teclado. Então, keyboard. E para mover o personagem, a gente estava trabalhando com o evento Key is Down, quer dizer, quando a tecla estiver pressionada, enquanto a tecla estiver pressionada. Então, é um evento que ele é disparado várias vezes, enquanto aquela condição for verdadeira, aquele evento vai estar sendo disparado. No caso do tiro, eu só quero que ele seja disparado uma vez, no momento em que a tecla for pressionada. Então eu vou usar esse aqui, ó, On Key Pressed. Seleciono aqui. Seleciono a tecla que eu quero que seja pressionada, que é a tecla Z do teclado. Ok, done. Então, já configurei aqui, ó, quando a tecla Z for pressionada, ele vai fazer alguma coisa. E repara que ele tem uma setinha verde aqui na frente. Isso aqui é um indicativo de que essa ação só vai ser disparada uma vez naquele momento em que eu efetuar aquele evento, né? Então, quer dizer, quando eu pressionar a tecla Z, ele vai disparar aquilo ali uma vez e não vai ficar disparando sempre. Diferente aqui do que a gente estava usando antes, que é enquanto a tecla estiver pressionada. Tá bom? Bom, então qual é a ideia? Quando eu pressionar a tecla, ele vai criar um tiro. Quem vai criar o tiro? O personagem vai criar um tiro. Então vem aqui em adicionar uma ação referente a esse evento. Então vou dizer aqui que o personagem, se eu vier aqui em miscelâneas, tá vendo nessa abinha aqui, ó, ele tem um comportamento chamado Spawn Another Object, que é criar outro objeto. E para ficar mais fácil aqui para frente, para a gente buscar essas ações dos objetos, eu vou usar essa caixa de busca, essa caixa de pesquisa dentro dos objetos. Então se eu escrevo aqui, ó, SPA, ele já filtra para mim e já cria aqui, ó, Spawn Another Object. Vou selecionar isso aqui. Ele vai me perguntar qual objeto que eu quero criar, né? Click to choose. Vou clicar aqui, eu quero que seja criado um tiro. Aqui ele me pergunta qual a camada aonde eu quero que esse tiro seja criado. Então eu vou pressionar aqui aspas duplas e ele já vai trazer para mim todas as camadas que eu tenho no projeto. Eu quero que ele seja criado na camada principal. Só selecionar aqui e dar Enter, ok? E aqui o Image Point. Isso aqui a gente vai ter que trabalhar nesse momento aqui, tá? Por enquanto, o nosso personagem, o player, ele só tem um Image Point, que é aquele ponto de origem que a gente colocou no pé dele, se vocês estiverem lembrados aí. Então vamos dar um Done aqui, que ele tá para ver como funciona essa programação aqui, ok? Vamos dar um F5 aqui para renderizar o jogo. Veja bem, quando eu aperto Z, o personagem já está criando o tiro, mas ele está criando daquele ponto de origem que a gente configurou, lá do pé. O que não fica interessante, né? Eu quero que ele atire do visor dele que fica na cabeça. Então vamos pegar aqui o personagem, dar 2 cliques para abrir o editor aqui de imagem. E qual é a ideia? Eu vou criar um novo ponto de origem, que vai ser o ponto de origem do tiro. Então eu venho aqui na minha caixinha, Image Points, aperto com o botão direito, adicionar Image Point. Então, adicionar um novo ponto de origem aqui. Vou renomear esse ponto aqui, eu vou chamar de tiro, tá, ok? E vou posicioná-lo aqui na área do visor. Aí eu venho aqui com o botão direito e faço aquele esquema de Apply to All Animations. Ele vai me dar aquele aviso dizendo que essa ação vai impactar em todas as camadas, ok? E se eu vier aqui no andando, por exemplo, ó, todas as minhas animações já tem um Image Point na altura do visor, no pulando também já tem. Ok, beleza. Então vamos lá no controles, onde eu tinha dito, né, para ele criar no Image Point 0, e vou editar isso aqui. Dou 2 cliques para abrir a tela de edição. E agora eu quero que ele crie isso aqui no Image Point 1. Ou, em vez de usar o 1, eu não dei o nome lá de tiro, eu posso chamar aqui também, ó, tiro.
do jeito que vocês acharem mais prático aí. Vocês podem referenciar esse image point através do índice numérico dele, ou através do nome dele, tiro mesmo. Ou o nome que vocês deram aí no caso do projeto de vocês. Então, ok. Vou renderizar para ver como ficou. Beleza. Agora o nosso personagem está atirando pelo visor, que é o que a gente queria. Só tem um problema agora, né? Quando a gente está indo para a direita, muito bom, ele atira para a direita. Agora, quando a gente vai para a esquerda, ele atira pela nuca, ele continua atirando para a direita. Então a gente tem que trabalhar isso aqui. Vamos lá no nosso tiro. Qual é a ideia? Quando eu pressionar o Z, ele vai criar o tiro, ok. Mas eu tenho que verificar aqui se o personagem se ele está virado para a direita ou se ele está virado para a esquerda. E caso ele esteja virado para a esquerda, ou seja, caso a imagem dele esteja espelhada, lembra que a gente configurou a questão do espelhado e do não espelhado? Então, se a imagem dele estiver espelhada, eu tenho que adicionar uma velocidade para o meu tiro negativa, para ela se deslocar no eixo X de forma decrescente, quer dizer, em vez dele ir para a direita no eixo X, com a velocidade crescente, ele tem que ir para a esquerda no eixo X, ou seja, a velocidade dele tem que estar decrescente, ele tem que ter um valor negativo na velocidade. Então vamos ver, eu vou clicar aqui na nossa ação, com o botão direito, e vou adicionar um sub-evento, tá ok? Add sub-event. Vou clicar aqui e esse evento vai ser a verificação com relação ao nosso player para ver se ele está espelhado ou não. Então, caso ele esteja espelhado, quer dizer que ele está olhando para a esquerda, e caso ele esteja olhando para a esquerda, eu tenho que adicionar uma velocidade negativa no nosso tiro. Então, eu vou lá no player e vejo aqui, ó, vou usar o filtro is mirrored. Só de eu digitar aqui isM, ele já apareceu aqui, ó, is mirrored. Então, aqui ele está perguntando o seguinte, se o player está espelhado. Caso ele esteja, eu vou adicionar uma ação que é atribuir ao tiro uma velocidade negativa. Então eu venho aqui em tiro, set speed, já apareceu aqui. Veja bem, eu tenho dois set speed aqui. Aqui eu quero usar o set speed referente à propriedade bullet dele, ou seja, referente ao comportamento de projétil. Agora eu tenho que determinar aqui qual a velocidade que eu quero. Bom, eu tinha configurado lá que a velocidade dele para a direita é de 600, então faria sentido se eu colocasse menos 600. Mas se depois eu quiser mudar essa configuração, eu vou ter que vir aqui e mudar a configuração na mão de novo. Para tornar isso mais dinâmico, eu vou fazer uma associação direta à variável de velocidade dele. Então vou colocar aqui menos tiro ponto bullet.speed. Ok? Então, dessa forma, eu estou referenciando o valor speed da propriedade bullet do meu objeto tiro e colocando aqui o valor negativo, ok? Com esse sinalzinho de menos aqui no começo. Então, done. Então, beleza, está programado aqui, ó. Caso o jogador esteja espelhado, ou seja, caso ele esteja olhando para a esquerda, o meu tiro ele vai receber a velocidade na propriedade bullets dele negativa, né? Vai receber o valor inverso da velocidade dele. Então vou dar um F5 aqui para ver se está funcionando. Então, ó, beleza. Agora para a direita ele atira para a direita certinho e para a esquerda ele atira para a esquerda maravilhosamente. Uma coisa que ainda pode ser trabalhada aqui é o seguinte: o tiro ele está atravessando as paredes, tá vendo? Ele não está tendo nenhuma consideração pelos blocos de colisão que a gente configurou aqui. Então vamos programar ele para ser destruído quando ele atingir um bloco de colisão, para ele colidir com a parede e não atravessar a parede. Então isso aí, se a gente parar para analisar, já é uma propriedade do tiro, não é mais uma propriedade do controle. Então, para manter aquela ideia de organização do projeto, eu vou vir aqui nos Event Sheets, na pastinha de Event Sheet, e vou criar um Event Sheet só para trabalhar as propriedades do tiro. Então vem aqui, botão direito, adicionar Event Sheet. Vou escrever tiro, que vai ser um Event Sheet só para trabalhar a programação do tiro. E para esse Event Sheet fazer efeito no nosso projeto, ele tem que adicioná-lo aqui no principal, né? Então vem aqui, ó, botão direito, incluir Event Sheet, né? Include Event Sheet, tiro, ok, tá lá, tá incluído no nosso projeto. E a programação que eu quero colocar aqui no primeiro momento é que quando ele colidir com um bloco,
lembra do nosso objeto bloco, que é o que está dando características físicas para o nosso cenário. Então, quando ele colidir com o bloco, ele vai ser destruído. Então, adicionar evento, tiro, né, que é o tiro que vai colidir. Eu boto aqui, ó, on collision, já apareceu lá, ó. On collision with another object, ou seja, em colisão com outro objeto. Dou 2 cliques aqui e escolho qual objeto com o qual eu vou colidir. Objeto bloco. Então está configurado já aqui, ó. Caso o tiro colida com o objeto bloco, eu vou adicionar uma ação. A ação vai ser que o tiro vai ser destruído. Escrevo aqui, ó, destroy. Tiro, destroy. F5 para renderizar. E agora o nosso tiro não atravessa mais as paredes. Quando ele colide com a parede, ele é destruído. Agora, uma característica importante para adicionar para um jogo é melhorar os feedbacks com relação ao usuário. E uma forma legal da gente trabalhar isso nesse momento aqui é adicionar algumas partículas no momento em que o tiro for destruído, para simular realmente o fato da colisão do tiro com a parede. Vamos enfatizar isso, vai tornar o jogo mais interessante. Então a gente vai ter que vir aqui, ó, e criar umas partículas, ok? A criação de partículas ela é muito similar à criação de qualquer outro objeto. A gente vem aqui no certo New Object, só que em vez de escolher Sprite, eu vou aqui um pouquinho para o lado e vou escolher Particles, ou seja, partículas. Eu vou chamar isso aqui de partícula tiro. Partícula tiro, ok? Clico aqui para inserir e ele abre a nossa janelinha de edição de imagem da mesma forma que um Sprite. Eu vou redimensionar isso aqui, eu vou dizer que ele vai ter 2 pixels de largura por 2 pixels de altura, vai ser um quadradinho, bem pequenininho, tá vendo? E vou colocar umas cores aqui que sejam similares às cores que a gente escolheu lá no nosso tiro. Vou botar aqui assim, ó, aqui um pouquinho mais claro, de repente aqui um pouquinho mais escuro, tá bom demais. Então está criada aqui a nossa partícula. Vou ver aqui a camada no qual ela foi criada, tá? Eu criei na camada fundo, provavelmente estou com a camada fundo selecionada aqui, ó, tá vendo? Todo objeto que eu estou criando está vindo para a camada fundo, eu vou deixar aqui na principal selecionada. Então não tem problema, eu venho aqui no tiro, na partícula que eu acabei de criar, layer, vou mudar ela para principal. Bom, tem algumas configurações que a gente tem que mexer aqui na partícula. Se eu renderizar agora, com a partícula aqui dentro, a gente vai ver que o comportamento dela é, no mínimo, estranho e não adequado ao nosso projeto. Então vamos mudar algumas coisas aqui. Bom, primeiro esse size aqui tem a ver com o tamanho da partícula, né? A gente configurou ela para ter 2 pixels de largura por 2 de altura, eu vou configurar aqui da mesma forma, 2 por 2. Você vê que já ficou uma imagem pequenininha aqui. Se a gente for descendo aqui, comportamentos da partícula. Eu vou adicionar um comportamento sim, que é aquele Destroy Outside Layout. Porque a gente vai deixar essa partícula aqui fora, tá? Assim como o tiro, ela só vai ser criada no nosso projeto quando for o momento oportuno. Por enquanto eu vou deixar aqui só para a gente ir analisando o comportamento dela. E como eu não quero que ela fique consumindo memória, então eu vou colocar esse comportamento de autodestruição quando estiver fora do layout. Bom, esse rate aqui, ele refere-se à quantidade de partículas que vão ser criadas no nosso projeto. Não precisa de 50 partículas, isso aqui é muita coisa, eu vou colocar só 20 partículas aqui pra gente. O spray cone é esse cone, o ângulo de dispersão das partículas. A gente está aqui com um ângulo de 60 graus, eu vou colocar ele no ângulo de 360 graus, porque eu quero que as partículas sejam criadas uniformemente em círculo, tá ok? O tipo, ele está aqui, ó, Continuous Spray, é aquele comportamento que a gente viu ali dele ficar disparando constantemente a partícula. Não é o caso, eu quero esse aqui, ó, One Shot, que a partícula vai ser criada uma vez só, como se fosse uma explosão, um estouro, e vai desaparecer, não vai ter uma nova partícula sendo criada ali. Então vamos descendo mais aqui, nesse Initial Particles Property, só vou mexer aqui no Size, que está 32 pixels, eu vou colocar 4 pixels. A opacidade pode deixar.
E aqui embaixo, ó, Particle Lifetime Properties, quer dizer, propriedades do tempo de vida da partícula. A aceleração está menos 150, eu vou colocar menos 400, Gravidade nada, aqui nada. Modo de destruição, Fade to Invisibility, ok, quer dizer que ele vai desaparecendo lentamente. E Timeout, isso aqui a gente tem que mexer. Aqui está dizendo que ele vai demorar 1 segundo para ser destruído. 1 segundo para mim é muita coisa, eu quero ele 0,5 segundos. Meio segundo. Ok? Bom, com todas essas configurações aqui, agora eu vou rodar para ver como ficou o comportamento da nossa partícula. Olha lá, agora ficou legal. Parece uma explosãozinha de fogos de artifício. Então, feito isso, eu vou deixar a nossa partícula aqui fora do projeto. Tá? E vou dizer aqui nas configurações do tiro, que além dele destruir o tiro quando colidir com um bloco, quer dizer, além do tiro se autodestruir, ele vai criar um objeto partícula no local da destruição. Então vem aqui em adicionar ação, vou dizer que o tiro, a gente já viu aqui, né? Spawn another object. O objeto a ser criado vai ser partícula de tiro, vou selecionar aqui. A camada vai ser a camada principal. E o image point vai ser esse mesmo, né? Que o nosso tiro só tem um image point, não tem necessidade de criar um outro. Eu só vou inverter a ordem aqui, eu vou dizer que primeiro o tiro vai criar a partícula e depois ele vai se destruir. Então se eu rodar o projeto aqui para ver como está, agora ficou mais interessante, né? Quando o tiro colide com a parede, então ele cria essas partículazinhas, dando ao jogador uma sensação de que realmente está havendo uma destruição ali. Então isso melhora a sensação de jogo, né? Melhora o feedback e a comunicação do jogo com o jogador. Fica mais interessante, fica mais imersivo o jogo. Legal? Então eu só vou adicionar umas configurações aqui por segurança no tiro, que é a seguinte: do jeito que está aqui, a única coisa que está fazendo o nosso tiro ser destruído é a colisão com outro objeto sólido. E isso dá a possibilidade, por exemplo, do jogador atirar e atingir um objeto que está fora do campo de visão dele. Né? Se de repente tiver um monstro, um alvo fora da tela, do que está sendo exibido da tela, ou seja, do campo de visão do jogador, esse alvo pode estar sendo atingido pelo tiro, porque o tiro está sendo processado mesmo fora desse campo de visão. Para mim, isso não é interessante. De repente, você no seu projeto pode achar que é legal, né? Você está atirando aleatoriamente, está atingindo objetos que você não está vendo. Eu particularmente não gosto dessa ideia. Então eu vou adicionar aqui um evento dizendo que caso o tiro esteja fora do meu campo de visão, ele vai ser automaticamente destruído. Então vou adicionar um evento aqui com relação ao tiro. Aqui embaixo, no Size e Position, ele tem aqui, ó, is on screen. Eu posso digitar aqui também, ó, is on, já apareceu lá, is on screen. Ok? Aqui ele está vendo o quê? Se o tiro está na tela, quer dizer, está no campo de visão do jogador. Agora eu quero que a destruição do tiro seja disparada quando ele não estiver no campo de visão, quer dizer, quando ele não estiver na tela. Então eu vou clicar com o botão direito aqui em cima e vou vir aqui no Invert. Tá vendo esse xizinho aqui? Ele é para inverter o valor. Então agora eu estou dizendo que quando o tiro não estiver na tela, eu vou fazer alguma coisa. Fazer o quê? Vem aqui, tiro, destroy, ok? Então quando o meu tiro não estiver na tela, ele vai ser automaticamente destruído. Vamos rodar isso aqui para ver se funcionou. Então, ó, quando eu clico aqui, a gente percebe, né, que ele está criando essa explosãozinha aqui. Vou mandar aqui um pouquinho para o lado. Olha lá. A gente não percebe ainda, não percebe mais as partículas do tiro sendo projetadas. Se ele estivesse colidindo com a parede, ele estaria criando partículas e a gente conseguiria enxergar essas partículas aqui. Eu vou aproximar um pouquinho mais da parede. Ah lá, aqui ele já está processando a parede porque ela está muito próxima aqui da gente. Se eu chego um pouquinho para o lado, pronto, aqui ele já está destruindo o tiro, né? Assim que ele sai da tela, ele já está destruindo o tiro antes de colidir com a parede. Ok? Bom,
Com isso, eu acho que a gente já tem bastante conteúdo para esse vídeo. Já tem bastante coisa para vocês adicionarem no projeto de vocês. Então eu vou deixar a inserção das plataformas para a gente passear pelo cenário para o próximo vídeo. E na sequência a gente bota os monstros também e objetivos do jogo. Vamos tornando o nosso projeto mais interessante, tá bom? Então, muito obrigado pela paciência e pela atenção de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.